Olá, estudantes do terceiro ano, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem com vocês, com a família. Sabemos que a gente está vivendo um momento diferente, né? Mas, se Deus quiser, tudo isso vai passar. Em breve a gente vai estar junto. Enquanto isso não acontece, nós estamos por aqui com esse contato tão bom. É muito bom saber que vocês estão valorizando o nosso trabalho e assistindo as nossas aulas. Espero que vocês aprendam bastante, ok? Vamos lá. A formação do povo brasileiro, nossa aula hoje é de história, nossa aula número 4. Vamos lá. Por que a formação, professora, do povo brasileiro? O povo brasileiro ele foi formado. No início de tudo, quem é que estava aqui? Quem esteve aqui no nosso país quando os portugueses chegaram? Os índios, correto? Mas será que ficou por aí? Não. Tem muita história para aprender, muita história para contar. E vocês, é bom a gente conhecer a nossa história. É bom vocês saberem como que tudo aconteceu para chegar ao que é hoje, ao que nós somos hoje. Então, vamos mergulhar nesse conhecimento aí e aprender um pouquinho. Olha só. O povo brasileiro foi formado através da miscigenação de povos e de diferentes etnias. Miscigenação, que é isso? Vamos aprender. Etnia é o povo com a mesma raça, costumes, religião e modo de vida. Então, a etnia é o povo com a mesma raça, costumes, religião e modo de vida. E a miscigenação, o que que é? É quando essas raças se misturam. Vamos dar um exemplo. Nós sabemos que existe a etnia dos indígenas. Nós já aprendemos, não já? Um exemplo básico para vocês. Tá ali os indígenas, aí um indígena, ele resolve constituir uma família com alguém que não é índio. Seja ele negro, branco, japonês, português, quem ele quiser. A partir desse momento, a raça misturou. Então, é aí que acontece a miscigenação. E é por isso que o nosso povo é tão colorido e tão diferente. Não é mesmo? Nosso povo é lindo, fala a verdade. Então, olha só esse mapa que eu coloquei para vocês observarem. Bem no início do mapa, quem que a gente vê? Qual a etnia que a gente vê? Os índios, não é mesmo? Quem chegou aqui e encontrou os índios vivendo a vida deles e a cultura deles? Os portugueses. Logo depois, o que aconteceu? Vieram os negros. Essa história dos negros a gente ainda vai contar, ok? Mas eu preciso explanar aqui para vocês. Daqui a pouco, vamos lá. Quem mais veio? Vieram os imigrantes, que é uma história também que a gente vai aprender. Italianos, espanhóis, asiáticos, alemães, judeus. Professora, mas que monte de gente. Então, o nosso país, ele cresceu diante de várias etnias, diante de vários povos diferentes, que trouxeram culturas diferentes para o nosso país, ok? Vamos lá. O IBGE, essa sigla significa Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Eles reconhecem no nosso país 5 grupos étnicos. Vamos lá? O índio, o branco, o negro, o pardo e o amarelo. Professora, esse amarelo aí, quem são? São os descendentes de asiáticos, ok? Então, sempre que você ouvir alguém falando, fulano é do grupo étnico amarelo. Então, eles são as pessoas que são descendentes de japoneses, chineses, coreanos e por aí vai. Então, vamos lá. Como é que tudo começou? Quem é que era dono
das nossas terras? Eram quem, gente? Eram os índios. Eles viviam em todo o território nacional, principalmente no litoral, né? Nas margens dos rios e mares. Então, logo depois, o que aconteceu? Quem chegou aqui? Os portugueses, não foi? Eles chegaram para conhecer, vieram fazer turismo, passear. A gente sabe que não foi bem isso, né? Eles chegaram aqui, encontraram um lugar maravilhoso, um lugar que, na ideia deles, não era habitado, porque eles não consideravam que o território era dos índios, e eles viram tantas riquezas para explorar, e com isso, o que aconteceu? Eles começaram a explorar as nossas matas, os nossos minérios, as nossas águas, e eles foram achando muitas riquezas que para eles era de extrema importância no país deles. Então, eles começaram a escravizar o índio, mas eles perceberam que o índio não tinha força física para aguentar o trabalho. Foi aonde eles começaram a escravizar e trazer os negros africanos para o nosso país, para serem escravizados. Professor, o que é escravizado? É a pessoa que trabalha sem ganhar nada em troca e contra a própria vontade. Essa frase, chegada dos africanos, eles não chegaram aqui porque eles queriam, não. Eles vieram contra a vontade deles. Eles foram obrigados a deixar a cultura deles, o povo deles, o país deles, para vir para o nosso país. Não é uma história bonita, mas é uma história que tem que ser contada e valorizada. E será um assunto da nossa próxima aula. Vamos lá. Logo depois dos negros, vieram outros povos. Os italianos, os espanhóis, os alemães, os asiáticos. Por que, professoras, que eles vieram? Eles vieram, gente, para poder trabalhar. Eles vieram trabalhar e vieram em busca de uma vida melhor. Eles tinham promessas de uma vida melhor, promessas de terras para eles plantarem. A maioria deles eram camponeses. Eles vieram em épocas que o Brasil ele plantava muito café, a indústria ainda não era desenvolvida, então esse povo veio nesse intuito. Nós vamos aprender isso depois também. Essa mistura de povos é que fez com que o nosso país fosse um lugar tão rico em diversas culturas. Por isso que hoje o nosso povo é tão diferenciado. Se você chegar num país asiático, parece que todo mundo é igual, não é? Mas aqui no Brasil é diferente. Aqui você chega, é loiro, é moreno, é negro, são pessoas com fisionomias de indígenas. E quando você vai olhar, eles não são filhos de índio, mas é porque a gente tem isso correndo na nossa veia, né? Então, é essa mistura de culturas e de raças que fez o nosso país ser assim, tão diversificado. Então, a influência dos povos. O que aconteceu com essa chegada de tantas pessoas no nosso país? Eles foram trazendo com eles o que, gente? A cultura deles. Se o japonês veio, ele trouxe o quê? A dança, a comida deles, as plantações que eles gostavam lá no país deles, eles trouxeram, as mudinhas, as coisas para plantar aqui. Mesma coisa aconteceu com os africanos. Quando eles vieram, eles trouxeram uma bagagem cultural muito grande que é vivenciada hoje no nosso país o tempo inteiro. E muitas vezes, na maior parte das vezes, você nem sabe. E eu estou aprendendo porque eu estou estudando bastante. Então,
a gente precisa de conhecer a influência desses povos na nossa vida. Por que você gosta de comer macarrão no domingo? É uma influência dos italianos que trouxeram, né, a massa, o macarrão para o nosso país. Então tem coisas, curiosidades coisas que a gente faz no nosso cotidiano o tempo inteiro e a gente nem sabe que são coisas herdadas de vários povos que vieram. Olha só, a nossa influência, a gente tem influência na língua, temos influência na nossa culinária, nos modos de vestir, na música, na dança, nos hábitos diários. Por exemplo, nós já sabemos que o hábito da questão da higiene, de tomar banho, veio de quem? Dos índios. Não sabemos disso? Na nossa culinária, gente, tem tanta coisa que é descendência nossa dos povos africanos. E não é pouca coisa, não. É muita coisa, mas a gente vai ter uma aula bem legal para falar disso, ok? A influência dos povos na língua. Por exemplo, qual que é a língua que a gente fala? Qual que é o nosso idioma? Português. E a gente herdou de quem? Dos portugueses, né? Embora o nosso idioma seja um português diferente de Portugal, professor, mas por que não é igual? Sabe por que não é igual? Justamente porque a gente teve a influência dos africanos, tivemos influências dos imigrantes japoneses, chineses, italianos e tantos outros mais. Por isso que o nosso português é diferente. Agora, vou ler para vocês um poema. Quero que vocês leiam junto comigo esse poema da Ruth Rocha. Vamos lá? Pessoas são diferentes. São duas crianças lindas, mas são muito diferentes. Uma é toda desdentada, a outra é cheia de dentes. Uma anda descabelada, a outra é cheia de pentes. Uma delas usa óculos e a outra só usa lentes. Uma gosta de gelados, a outra gosta de quentes. Uma tem cabelos longos e a outra corta eles rentes. Não queiram que sejam iguais. Aliás, nem mesmo tentes. São duas crianças lindas, mas são muito diferentes. Então, a formação do nosso povo é que gerou tanta diversidade dentro do nosso país. E a gente tem aprendido isso em diversos momentos das nossas aulas. Essa questão das diferenças culturais. Por que existe tanta diferença cultural? É devido à formação do nosso povo. Professora, e hoje? Como que vivem esses povos hoje? Dentro do nosso país, dentro da nossa cidade? Gente, eles estão por aí. Um exemplo é aqui na nossa cidade, por exemplo. Houve uma época que, quando a gente saía no centro da cidade, hoje ainda é assim, mas talvez antes tenha sido mais. A gente via muito a presença dos chineses, não via? A gente percebia isso de uma forma muito comum nas lojas de produtos da China, ainda tem muitas lojas, lanchonetes, né? Então, isso a gente pensa assim, será que é só aqui? Não, no país inteiro a gente percebe essa presença de imigrantes, né? Então, a nossa cultura é diferenciada por causa disso, porque eles trazem com eles os hábitos do país deles que vão enraizando dentro do nosso país e a gente acaba participando dessa cultura deles e que acaba virando a nossa cultura também. Então, essa aula foi uma aula introdutória, porque daqui para frente a gente vai aprender sobre essas influências, a influência do africano, e de todos os outros povos. E vocês vão aprender no dia a dia como que esses povos influenciam na nossa vida, ok? Agora,
Nós vamos começar daqui a pouco, a gente vai fazer uma atividade bem simples, tá? Vamos encerrar nossa aula antes disso. Nosso povo é lindo, fomos criados com o melhor de cada etnia e assim nasceu a nossa cultura. Então, no nosso país não tem jeito de falar assim, o Brasil é dos negros, né? O Brasil é dos africanos. Será que é? O Brasil é dos indígenas. Será que é? O Brasil é dos europeus. Será que é? Não, a gente é um povo tudo junto, misturado, e é um povo maravilhoso. E o nosso desejo é esse, que vocês aprendam com as diferenças, aprendam com a diversidade do nosso país e sejam pessoas cada dia melhores, ok? Vamos para a nossa atividade, vamos ver se vocês aprenderam. Vamos lá. Complete a cruzadinha. Deixa eu ligar aqui minha caneta. Vamos lá, letra A. Os africanos foram trazidos para o Brasil para serem o quê, gente? Será que foram para serem felizes, para serem ajudantes ou para serem escravos? Para serem escravos, né, gente? Então, a letra A, o que a gente vai escrever? Escravos. Vamos lá. Os primeiros habitantes do Brasil. Quem foi, gente? Foram os portugueses? Foram os africanos? Foram os brasileiros? Ou foram os indígenas? Então, foram os índios. Vamos lá. Índios. Vamos lá. Letra C. Vieram do Japão e colaboraram para a formação do povo brasileiro. Se eles vieram do Japão, como que a gente chama? Japoneses. A gente tem um monte de história para contar sobre os japoneses no nosso país. Vocês vão gostar muito. Os primeiros representantes da população branca no Brasil. Letra D. Quem foi, gente? Foram os portugueses, né? Quando eles chegaram aqui, os índios estavam aqui. Então, vamos lá. Portugueses. Muito bem, nossa cruzadinha tá bonitinha, tá pronta. Agora a gente vai passar para nossa questão número 2. Marque um X nas etnias predominantes para a formação do povo brasileiro. São as primeiras etnias, os primeiros povos que chegaram. Será que foram os índios, os americanos e os negros? Foram os índios, os alemães e os asiáticos? Ou foram os índios, os portugueses e os negros? Foram os índios, os portugueses e os negros, né, gente? Vamos lá? Número 3. Marque um X na resposta correta para miscigenação. É a mistura de línguas dos povos? É a mistura de raças? São os povos com os mesmos costumes? É a mistura de raças. Ok? Muito bem. Espero que vocês tenham compreendido, aprendido. A nossa aula acabou. Não deixem de fazer as atividades da plataforma, de participar dos grupos com as turmas de vocês da escola. Façam as tarefas, assistam nossas aulas pelo YouTube, ok? Dessa forma, a aprendizagem de vocês será muito melhor. E estejam sempre aqui conosco. Um abraço bem forte para vocês. Até a próxima aula e tchau, tchau.